Graças damos a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por essa oportunidade de mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor, celebrarmos na mesa do nosso Deus. Eu quero dar continuidade ao nosso assunto. Nós temos tido como meta ensinar, falar, pregar sobre o Sermão do Monte, e estamos nas bem-aventuranças. E na semana passada nós já iniciamos, nós falamos de uma bem-aventurança, vocês lembram qual é? Ou qual foi? Lembram? Não ouvi. Bem-aventurado. Deu tempo até de achar já, né? Amém? Não lembro, irmãos? Eu pensei que vocês ficaram remoendo a semana toda essa palavra, né? Ficaram preocupados. Será que eu sou pobre de espírito? Será que eu tenho um espírito humilde? Eu pensei que vocês, está tudo anotado aí, eu pensei que vocês tinham ficado preocupados. Espero, se não se preocupou ainda, que comece a se preocupar. Porque essas são as prerrogativas do reino e sua responsabilidade. São as bem-aventuranças, os privilégios do reino e suas responsabilidades. Os privilégios da graça e suas responsabilidades. Porque estar na graça não é só ter privilégio. Estar na graça tem uma responsabilidade maior até do que está na lei. E nós começamos a dizer isso na semana passada. O que é ser pobre de espírito? O que é ser humilde de espírito? E como eu disse que é o alicerce, essa primeira bem-aventurança é o alicerce para as demais bem-aventuranças que seguem aí. Vamos ler a segunda hoje, capítulo 5 de Mateus. Se coloquem em pé. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Amém? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Pode sentar. Toda vez que eu leio aqui, eu fico imaginando a cena. Jesus subindo ao monte, rodeado dos seus discípulos, e de um grupo de pessoas que o seguia. Jesus se assenta, abre a sua boca, e Jesus, como um bom pregador, os olhos dele percorria por todos. Eu vejo assim. Eu vejo que os olhos de Jesus percorria. E ele, de uma forma sábia e mansa em falar, ele abria a boca e dizia:
Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já comparando dois reinos, o reino da terra com o reino dos céus. Já comparando duas grandes responsabilidades, ou dois grandes líderes, os fariseus, com as suas doutrinas, e Cristo, com os seus ensinamentos sobre o reino dos céus. Para o reino da terra, ser feliz, porque a palavra bem-aventurado significa felizes, ou mais do que felizes. Para o reino da terra, ser feliz, a felicidade não é ser pobre. A felicidade é alcançar fama, é alcançar poder, é alcançar status, é ter riqueza. Eles baseiam a felicidade nisto. E quando Jesus vai confrontar isso, ele confronta da seguinte forma: no reino dos céus, para ser feliz, a grande felicidade é ser pobre de espírito. Isso não alegra muito a muita gente. A ser humilde de espírito. Isso não alegra muita gente. Mas a felicidade está nisso. E agora, na segunda bem-aventurança, ele diz que felizes são os que choram. E talvez, se nós formos entender o reino da terra, a gente vai entender que feliz não é quem chora. Feliz quem é? É o que sorri. É o que está em festa. É o que está festejando. Esses são felizes. Se você olhar para a mídia e ver algumas pessoas em algumas posições que o mundo taxa como felicidade, alguns famosos que nós conhecemos e que achávamos que eles eram felizes porque alcançaram a fama, alcançaram o poder, e às vezes se apresentavam na mídia sorridente, mas nós somos surpreendidos um certo dia com a notícia que ele foi encontrado em sua casa morto. Se suicidou. Aí você diz, mas parecia que ele era tão feliz, parecia que ela era tão feliz, ela tinha tudo, ela tinha fama, ela tinha poder, ela tinha riqueza, ela tinha de tudo, ela era tão feliz. Ela sorria, era rodeada de pessoas. Então, no reino da terra, parecia que ela estava feliz. Aí Jesus disse, não, mas no reino do céu não é. A felicidade não. Feliz é os que choram. Mas aí uma outra pergunta, como a primeira que nós fizemos, feliz os pobres, mas que tipo de pobre? Falamos na semana passada, o tipo de pobreza que Jesus disse. Agora eu digo que felizes os que choram, mas que tipo de choro? É uma outra pergunta. Não te preocupa? Que tipo de choro é esse?
que Jesus olha para aquela multidão e ele estava rodeado de pessoas pobres naquele momento. E com certeza de pessoas não só pobres, mas miseráveis, de mães, de mulheres, de homens, que choravam. E Jesus diz, felizes os que choram. Mas que choro, irmãos? É qualquer choro que Jesus diz aqui? São qualquer lágrimas que comovem a Deus? São qualquer pranto que comove a Deus? É? Basta chorar? Como eu disse na semana passada, tem gente que chora à toa. Tem ou não tem? Eu também, eu sou muito chorão, irmão. Eu não sei se tem algo a ver com Jeremias, mas eu sou chorão. É ou não é? E tem outras pessoas que choram. Tem gente que chora de medo. Tem gente que chora porque dá um bloqueio, né? Tem pessoa que vem aqui na frente e começa a chorar. Não é verdade? Chora. Mas que tipo de lágrima é essa? Que tipo de choro? É um choro que está ligado aos humildes de espírito. Quem chora, consegue chorar o choro que Jesus disse aqui, ele é humilde de espírito. Não é lágrima por qualquer coisa. Essa lágrima que envolve os que choram no reino de Deus são aqueles que choram primeiro pelos seus pecados. Segundo, pelo pecado da humanidade. Pela injustiça. Amém? São os que choram pelos seus pecados e são os que choram pelos pecados dos outros, da humanidade. É ser contrito de coração, é reconhecer sua miséria diante de Deus, a miséria que leva a ele ou ela a lágrima. Um dos grandes problemas nossos, irmãos, hoje é isso. Nós não conseguimos chorar mais. Nós não choramos nem por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e tampouco pelos erros do mundo. Nós não conseguimos chorar mais. O grande problema nosso hoje, e eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque é esse tipo de lágrima que Jesus diz aqui. Se você for buscar no original, é esse tipo de lágrima. Sim, pastor, mas e a lágrima pelo sofrimento? Sim, mas é pelo sofrimento em prol em fazer a vontade de Deus. É os que sofrem, sim, vai estar lá embaixo aqueles que sofrem, não é? Porque os que sofrem choram. Mas que tipo de sofrimento lá que são bem-aventurados? Hã? Ah, lá no final. Por causa da justiça de Deus. É os que choram pelos seus pecados. O grande problema nosso é que nós não choramos mais. O grande problema nosso, irmãos, é que nós não nos lamentamos mais. O grande problema nosso é que nós não olhamos para dentro de nós e não choramos e não nos lamentamos porque não há humildade suficiente em nós para reconhecer o quanto nós necessitamos de Deus. Essa é a razão de não chorar mais.
Aí nós vamos em busca da felicidade, mas qual que é? Esse choro, ele refuta a felicidade por qualquer preço. Entenda, eu vou repetir para você. Esse choro vai refutar a felicidade por qualquer preço. É isso que Jesus está ensinando. Se você busca a felicidade por qualquer preço, independente se você está agradando a Deus ou não, independente se você está alegrando a Deus ou não, independente se você está fazendo certo ou faz errado, não importa. O seu alvo é alcançar a felicidade por qualquer preço. Não existe felicidade no reino de Deus assim. A felicidade que existe no reino de Deus é reconhecer a minha miséria. A felicidade que existe no reino de Deus é chorar pelos meus pecados e pelos pecados dos outros. Porque quando eu choro pelos meus pecados, dentro do conceito que Jesus nos ensinou, irmãos, é a lágrima que nos leva ao arrependimento e não ao remorso. Você entendeu o que eu quis dizer? É a lágrima que nos leva ao arrependimento e não ao remorso. Qual é essa diferença? A lágrima que Pedro chorou, a Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Quando ele negou Jesus, quantas vezes? Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Foi esse choro. Pedro olhou para dentro de si, reconheceu a sua miséria, reconheceu o seu erro, o seu pecado. E o choro de Pedro deu que resultado? Trouxe que resultado? O arrependimento. A conversão. Quando Judas entrega Jesus, ele sente remorso, ele vai lá diante dos soldados, dos algozes de Jesus, ele lança as moedas e ele diz: eu não quero mais esse dinheiro. Eu creio que Judas chorou também. Mas Judas não chorou um choro que o levou ao arrependimento. Um choro que levou ao remorso. E o remorso de Judas o levou ao suicídio. O arrependimento de Pedro o levou de volta a Cristo. Aleluia. O levou à vergonha. Pedro sentiu tão envergonhado, irmãos, que quando Jesus ressuscita, e já conhecendo a vergonha que Pedro ficou por causa do seu erro e do seu pecado, Jesus disse assim para Maria Madalena, e Maria Madalena, as três mulheres que foram ver Jesus, Jesus disse para elas: vão e diz aos meus discípulos que eu vou encontrar eles no lugar que eu marquei. Diga para ele que eu ressuscitei e que vou encontrar eles. E virou para elas e falou o quê? Diga também a Pedro. Por que Jesus fez questão de falar assim, diga também a Pedro? Por quê? Porque Pedro estava arrependido a tal ponto, sentiu a miséria dele a tal ponto, que se falasse que Jesus ia aparecer lá, com certeza ele não estaria nessa reunião. Aí eu fico imaginando as mulheres chegando. Falou: olha, Jesus ressuscitou. Ei, Jesus ressuscitou.
Nós conversamos com ele. Ele falou que marcou um encontro e ele não vai faltar esse encontro. O encontro que ele marcou lá na Galileia, ele falou para vocês esperarem lá que ele vai ao encontro. Eu fico imaginando o coração de Pedro. Aí as mulheres disseram, Pedro, ele disse para você não faltar. Para você ir também. Porque o choro que leva ao arrependimento nos leva de volta a Deus. Nos leva a ser consolado por Deus. Quando você chora, o choro que não leva ao arrependimento, você pode chorar hoje. Você pode molhar esses bancos aí de lágrima. Só que amanhã o que vai acontecer? Você vai estar cometendo os mesmos pecados. Porque o teu choro não levou ao arrependimento. Pode ser um choro de um pouco de tristeza. Você foi confrontado. Você sentiu um pouco de tristeza. Você disse, não, pastor, eu reconheço que eu estou errado. Mas eu não tenho força. Não é que você só não tem força. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque essa força não está em nós. Essa força está em Deus. Mas Deus só opera em nós se abrirmos o nosso coração e reconhecermos a nossa miséria e nos arrepender dos nossos pecados. É esse choro, irmãos, que a Bíblia diz. Vamos lá ver uns textos bíblicos. Olha o Salmo 119 e o verso 136. 119 e o verso 136. O que diz? Eu disse que chorem pelo pecado dele e pelo pecado dos... Olha o que o salmista diz, corrente de lágrimas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a sua lei. É esse choro. Irmão, Jesus chorou esse choro. Quando Jesus olha para Jerusalém, irmãos, e ele vê Jerusalém caminhando nos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus chorou e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes o Senhor quis vos abraçar, como a galinha faz com os seus pintainhos. Mas vocês não quiseram. Ao contrário, vocês mataram os profetas que lhe foram enviados. Quantas pessoas Deus já lhe enviou? Quantas pessoas já falou com você? Quanto Deus quis te abraçar? Como a galinha acolhe os seus pintainhos. Mas vocês fogem das asas do Onipotente. Você maltrata os profetas que vêm a vós. Você não se lamenta pelos seus pecados, pelos seus erros. E como queremos ser consolados, irmãos? O choro que resulta no consolo de Deus é o choro que nasce de um coração humilde e arrependido. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus vai te confortar. Eu estou dizendo que Deus vai te consolar.
E o nome do consolo de Deus tem também o seu título, Consolador. E quando nós nos arrependemos, o Consolador mora em nós. O Consolador nos leva a temer a palavra de Deus. Porque se não acontecer isso, irmãos, você pode chorar, se lamentar hoje. E amanhã você vai cair no mesmo erro. Você pode chorar, se lamentar, você pode orar, você pode clamar, você pode fazer tanta coisa. Se não for um choro de arrependimento, de nada vai valer. De nada vai valer. De nada vai valer. Eu li aqui a semana passada sobre o irmão de Jacó. Como que é o nome dele? Esaú. A Bíblia diz que Esaú buscou a bênção com o quê? Não, que ele buscou depois o arrependimento, a bênção com lágrimas. Só que ele não estava chorando, arrependido do seu erro, da sua arrogância, do seu pecado. Ele estava chorando porque ele não foi abençoado. Porque ele tinha perdido. Não era um arrependimento. Como algumas pessoas choram, irmãos. Mas aqueles que choram o choro que Jesus disse aqui, irmãos, ele chora pelo seu pecado e pelo pecado do outro. E se o outro alcança o arrependimento, ele chora, ele se alegra e os dois são consolados. Aleluia. O que nos falta é isso, irmãos. Eu quero ler um outro texto com vocês. Vamos meditar na Bíblia, irmãos. 2 Coríntios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Segunda Coríntios 1:4. Alguém lê para mim. Pode ler. 2 Coríntios 1:4. 2 Coríntios 1:4. Vamos lá? Pode ler. Amém? Olha que jogada de consolação ali, irmão. Paulo diz, o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar os outros na sua tribulação. Para o quê? Para que com o consolo que nós fomos consolados, sejamos capazes de consolar. Mas se nós não choramos nem por nossos pecados, como nós vamos consolar os demais pecadores? Como? Como, irmãos? Como que nós vamos? Preste atenção em uma coisa, irmãos. Eu vou ser bem devagar nesse estudo. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Porque eu não estou ensinando isso aqui para que você seja salvo. Cumprir o sermão do monte não salva ninguém.
O sermão do monte você não cumpre para ser salvo. O sermão do monte você se cumpre porque você é um salvo. E se você diz que você pertence ao reino de Deus e está fora disso, você não pertence ao reino de Deus. Eu não pertenço ao reino de Deus. Não importa se você gosta ou não do que está aqui. Não importa se você acha certo ou não o que está aqui. Jesus falou. E se você faz parte do reino, o seu choro tem que ser diferente. As suas lágrimas têm que ser diferentes. Você tem que chorar pelos seus pecados. Não é pelos pecados que Jesus perdoou. Você tem que chorar porque você é um pecador. Sempre. O problema é que as pessoas pecam e dizem assim, não, ninguém viu, ninguém sabe, não é? Eu vou levar um pouquinho a vida e depois... eu desobedeci o mandamento de Deus, mas quando eu oro eu sinto alegria. Quando eu oro... Esquece. O pecado só tem uma solução para ele, que chama arrependimento. Pecado não se cura com o tempo. É ou não é? Pecado não se cura com o tempo. Pecado se cura com arrependimento. E voltar a Deus e abandoná-lo. E chorar por ele. E chorar. Chorar. Se lamentar. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 8. Eu quero perguntar, quem aqui peca? Levanta a mão quem peca. Levanta a mão quem peca. Quantas vezes nós temos que chorar por dia pelos nossos pecados e pedir a misericórdia de Deus? Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fora o Senhor que estivesse com você no seu escritório, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, no seu quarto, quando você está sozinho, porque para pecar, irmão, não precisa estar com meio de... A gente peca sozinho. É ou não é? Peca sozinho. Se não for o Senhor, é sempre pedir a misericórdia de Deus. Senhor, mata o meu eu. Senhor, mata o meu eu. Senhor, mata o meu eu. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, Senhor. Não busque a felicidade a qualquer preço. Não faça como Esaú. Eu estou com fome e eu quero comer e pronto, e acabou. Estou com fome. Eu tenho uma necessidade, pronto, e acabou. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu estou com fome. Mas se o pastor vier torar aí com o pastor, eu estou com fome.
vai aparecer alguém que vai matar a tua fome. Só que depois ele quis buscar a bênção com lágrimas. E ele não conseguiu. Chore o choro que Jesus disse. É um choro doloroso, mas é um choro que depois que você se levanta, porque o Espírito Santo te consolou. Porque quando você reconheceu a tua miséria, a tua fraqueza, o Espírito Santo estendeu a mão e disse: eu estou aqui, eu vou te ajudar. Se levanta, você se levanta de lá feliz. Você se levanta de lá feliz. Você se levanta feliz. Tiago capítulo 4, a partir do 8 ao versículo 10, leia. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Tem uma outra tradução aí? Tem uma outra tradução? E vós vacilantes. Vós de duplo ânimo. Vós que não têm certeza do que querem fazer. Vós que servem a Deus no domingo, e na segunda, e na terça, e na quarta, serve a sua própria carne. Vós que são vacilantes, que vacilam. Foi o que Elias disse para o povo de Israel: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Se Baal é Deus, sirva Baal. Foi isso que Jesus disse aqui no Sermão do Monte. Não se pode servir dois senhores. Não tem como eu servir a Deus e a Mamon. Quer servir a Deus? Chore na presença de Deus pela tua miséria e pelo teu pecado. O Deus grande e poderoso virá te consolar. Voz de duplo ânimo, o que diz? Purificai o coração. Que mais? Senti a sua miséria e chorai. E aí, irmãos? Quem disse isso? Tiago. Não tem como se converter, irmãos, se não purificar o coração, se não sentir a sua miséria, e se não chorar pelo seu pecado, e converter-vos o vosso riso e o vosso gozo em tristeza. Ainda que o pecado pode ter trazido a você prazer, gozo, alegria, satisfação, se é pecado, converta esse gozo em tristeza, porque não é uma alegria verdadeira. Amém? Não é uma alegria verdadeira. Aí Tiago diz assim: converta isso em tristeza. E o que mais? Depois de tudo isso, chegue diante do Senhor. Chegue com tudo isso diante do Senhor. E Ele vai te exaltar. Mas Ele não vai te exaltar para você bater no peito e dizer: eu sou bom, não. Deus, quando Ele nos exalta, nós reconhecemos sempre a nossa miséria. Eu cheguei aqui pela graça. E Paulo diz: eu sou o que eu sou pela graça. A graça que me alcançou.
A graça que me levanta, a graça que me mantém em pé, a graça que faz eu reconhecer os meus erros e os meus pecados. Que haja hoje uma abundante graça em nossos corações. Graça que nos leva a chorar a nossa miséria, os nossos pecados, o pecado do mundo. Hoje se posta muita coisa nas redes sociais, irmão. Mas aquilo lá, irmãos, é média. Tem gente que posta ali, vamos orar pela Rússia e pela Ucrânia, para aquela guerra, aquelas crianças que estão desesperadas. Tinha até uma criança caída lá no chão chorando. Eu vi um post e a pessoa disse, ai, como eu queria abraçar essa criança, pegar no colo e abraçar. Tanta criança miserável aqui na rua, irmão, que precisa ser abraçada também. Por que aquela da Ucrânia? Eu não estou dizendo que ela não precisa, ela precisa. Mas se a pessoa quer abraçar mesmo, ele vai abraçar aqui. Mas é porque na rede social fica bonito. Vamos orar lá. Aí você pergunta, você orou? Não orou, irmão. Não orou nada. Ele nem sabe por que está tendo guerra, irmão. Ele só está anunciando lá porque está todo mundo anunciando. Perguntar para ele, mas por quê? Qual que é o motivo dessa guerra? Ele não sabe. Nós falamos muito, irmãos, e sentimos pouco. Nós vemos o mundo cambaleando, irmãos, no pecado, mas nós nos debruçamos nas redes sociais e aprovamos o pecado que tem se multiplicado. Nós não choramos pelo pecado, nós muitas vezes apoiamos o pecado. Porque deixamos ele entrar na nossa casa, deixamos ele entrar na nossa vida e até concordamos com ele. Mas Jesus disse que bem-aventurados que choram, porque eles são consolados. Aleluia. Tem um missionário, Kenox, se não me falha a memória, e eu acho que a expressão é essa mesmo. Ele foi para a Escócia. E quando ele desceu no porto na Escócia, ele caiu no chão e ele começou a chorar. E ele disse, Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. E depois ele fez uma oração, Senhor, todas as vezes que eu olhar para essa nação, com os meus olhos secos, que o Senhor me perdoe. Nós fazemos isso todos os dias. Não há lamento em nós pelo pecado do mundo. Que Deus tenha misericórdia.